E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like, isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O Santos inicia sua caminhada no Campeonato Brasileiro com uma notícia que mexeu com os ânimos da torcida. 3 nomes de peso não estarão presentes na estreia contra a Chapecoense, marcada para esta quarta-feira, às 20 horas, na Arena Condá, em Chapecó. A decisão do técnico Juan Pablo Vozvoda de preservar Gabigol, Adonis Frias e Mike trouxe surpresa e levantou questionamentos sobre a estratégia adotada neste início de temporada. Gabigol, principal referência ofensiva do elenco, foi poupado mesmo sem apresentar lesão. O atacante, que recentemente enfrentou problemas de tendinite, foi preservado para garantir sequência no Paulistão, onde o Santos busca recuperar terreno e voltar à zona de classificação. A ausência do camisa 9, que costuma atrair olhares e expectativas, gera curiosidade sobre como o time se comportará sem sua presença em campo. Além dele, o zagueiro Adonis Frias e o lateral direito Mike também ficaram fora da viagem para Santa Catarina. Ambos foram retirados da lista por precaução, em uma decisão que reforça a postura cautelosa de Vozvoda. O treinador já havia sinalizado que faria rodízio entre os principais atletas para evitar lesões graves nos primeiros compromissos de 2026. A estratégia de rodízio, embora compreensível do ponto de vista físico, abre espaço para debate sobre o impacto técnico. A Chapecoense, jogando em casa, costuma impor dificuldades aos adversários, e a ausência de 3 titulares pode alterar o equilíbrio da partida. A torcida santista, ansiosa por uma boa estreia, observa com atenção como o elenco responderá ao desafio. O provável Santos para o confronto deve ter Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Vini Lira na defesa, João Schmidt, Gabriel Menino e Zé Rafael no meio-campo, Roleiser, Barreal e Lautaro Dias formando o trio ofensivo. A escalação mostra uma mescla de experiência e juventude, mas sem a figura de Gabigol, que costuma ser decisiva em jogos de grande pressão. Outro fator que preocupa é o número de jogadores no departamento médico. Gustavo Henrique, Tassiano e Tiquinho Soares seguem em recuperação e também não estarão disponíveis. A lista de ausências aumenta a responsabilidade dos que entram em campo, exigindo maior entrega e concentração para compensar a falta de peças importantes. Nos bastidores, a decisão de Vozvoda é vista como parte de um planejamento maior. O técnico argentino sabe que a temporada será longa e desgastante, e prefere perder força em um jogo inicial do Brasileirão a comprometer atletas em duelos decisivos do estadual. No próximo fim de semana, o Santos enfrenta o São Paulo no Morumbis, em um clássico que pode definir o futuro do clube no Paulistão. A ausência de Gabigol em especial gera debate sobre liderança e protagonismo. Sem o centroavante, outros jogadores terão a oportunidade de assumir papel de destaque. Lautaro Dias, por exemplo, ganha espaço para mostrar sua capacidade de finalização e se consolidar como alternativa ofensiva. Roleiser e Barreal também terão a missão de criar jogadas e manter a intensidade no ataque. A Chapecoense, por sua vez, vê na situação uma oportunidade de surpreender. Jogando diante de sua torcida, o time catarinense espera aproveitar os desfalques santistas para buscar pontos importantes logo na estreia. A partida, portanto, promete ser marcada por equilíbrio e tensão, com cada detalhe podendo definir o resultado. No fim das contas, a decisão de Vozvoda reforça a ideia de que o futebol moderno exige planejamento e cautela. O Santos entra em campo sem 3 nomes de peso, mas com a expectativa de mostrar força coletiva e capacidade de superação. A torcida aguarda ansiosa pelo desempenho da equipe, consciente de que cada jogo pode ser decisivo em uma temporada marcada por desafios e grandes expectativas. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta manhã deixou torcedores em estado de choque e curiosidade. Nas imagens, Gabigol aparece chegando ao treino do Santos com um hematoma visível, acompanhado de uma frase que rapidamente viralizou: "Ele foi covarde". A cena, carregada de tensão e mistério, se espalhou com velocidade e se tornou o assunto mais comentado do futebol brasileiro, despertando debates intensos sobre disciplina, convivência e os bastidores da Vila Belmiro. A repercussão foi imediata. Em poucos minutos, o anúncio já dominava os principais portais esportivos e programas de televisão.
A torcida santista, acostumada a ver Gabigol como símbolo de entrega e protagonismo, ficou em choque diante da possibilidade de um conflito interno tão explícito. O mistério em torno da origem do hematoma e da frase dita aumentou ainda mais a curiosidade e transformou o episódio em uma verdadeira novela esportiva. Nos bastidores da Vila Belmiro, dirigentes foram pegos de surpresa. O Santos vinha demonstrando forte interesse em reforçar o elenco para a temporada de 2026. E a possibilidade de perder a confiança de um dos principais atacantes trouxe um novo elemento para as negociações e para o planejamento da equipe. A diretoria sabe que a harmonia do grupo é fundamental para o sucesso em campo. Torcedores se dividiram nas redes sociais. Parte da massa alvinegra defende Gabigol, argumentando que sua postura firme demonstra comprometimento com a disciplina e a união do elenco. Outra parcela, no entanto, acredita que o clube não pode se deixar levar por conflitos individuais e que a diretoria deve pensar no futuro coletivo da equipe. Essa polarização reflete a intensidade da paixão que envolve o Santos. A imprensa esportiva nacional dedicou espaço integral ao caso. Programas de televisão abriram suas edições com análises sobre a declaração e o hematoma de Gabigol, enquanto colunistas passaram a discutir os possíveis impactos no ambiente interno do clube. Alguns destacaram que o atacante é peça-chave no ataque santista, enquanto outros lembraram que a diretoria precisa manter firmeza e não ceder a pressões individuais. Internacionalmente, veículos da América do Sul também repercutiram a polêmica. Gabigol, que já foi especulado em clubes estrangeiros, voltou a ser pauta em jornais internacionais. Muitos destacaram que o episódio revela a força emocional que o jogador tem dentro do Santos e como sua voz pode influenciar decisões estratégicas da diretoria. Nos corredores da Arena Vila Belmiro, o clima é de apreensão. Dirigentes sabem que estão diante de uma situação delicada, que exige equilíbrio entre ambição e responsabilidade. A possibilidade de perder a confiança de um dos principais atacantes por conta de um conflito gera preocupação, já que o ataque é considerado um setor estratégico para a temporada. O técnico Juan Pablo Vozvoda, em sua primeira temporada no comando, enfrenta um desafio inesperado. Além de montar uma equipe competitiva, precisa lidar com a possibilidade de perder a confiança de um jogador essencial. Sua postura diante da polêmica será observada de perto, já que pode definir a confiança da torcida e do elenco em seu trabalho. A frase "ele foi covarde" continua ecoando entre torcedores e jornalistas. Alguns acreditam que se trata de um companheiro de equipe com quem Gabigol teria tido desentendimentos, enquanto outros sugerem que pode ser uma crítica a situações mais amplas de convivência. O mistério em torno da declaração mantém o público atento e aumenta a pressão sobre o clube para esclarecer os fatos. Especialistas em futebol destacam que a saída de Gabigol, se confirmada, poderia alterar completamente o planejamento da temporada. O Santos teria que buscar rapidamente um substituto à altura, o que não é tarefa simples no mercado atual. Além disso, a perda de um jogador tão adaptado ao estilo de jogo da equipe poderia comprometer a consistência ofensiva. A torcida organizada também se posicionou. Líderes de grupos tradicionais exigiram que o Santos esclareça o caso e preserve a integridade do elenco. Para eles, a disciplina e a transparência são fundamentais para manter o clube competitivo e respeitado. Ao mesmo tempo, pedem que Gabigol tenha espaço para apresentar sua versão, evitando julgamentos precipitados. O rumor também reacende o debate sobre a relação entre ídolos e clubes brasileiros. Muitos especialistas lembram que jogadores com forte identificação com a torcida podem ganhar poder de influência nas decisões internas, o que pode gerar conflitos em momentos de negociação. O caso de Gabigol, portanto, é mais complexo do que aparenta. Enquanto isso, o mercado de transferências observa atentamente a situação. Empresários e clubes interessados em Gabigol avaliam se o episódio pode abrir espaço para negociações futuras. Embora o Santos não tenha intenção de se desfazer do jogador neste momento, a repercussão pode influenciar sua valorização e até sua permanência no elenco. A imprensa esportiva internacional já especula possíveis destinos para o atacante. Times da Europa e da América do Sul são citados como potenciais interessados, reforçando a ideia de que Gabigol continua sendo um nome de peso no cenário global. Essa movimentação aumenta ainda mais a curiosidade sobre o desfecho da história. Nos bastidores, a diretoria do Santos avalia estratégias de comunicação para conter os danos. O silêncio inicial acabou alimentando especulações, e qualquer declaração oficial será analisada com lupa. A transparência, nesse caso, pode ser decisiva para preservar a imagem do clube e evitar que a crise se torne ainda maior.
Torcedores mais experientes lembram que o Santos já enfrentou crises semelhantes no passado e conseguiu superá-las. Para eles, o episódio com Gabigol é apenas mais um capítulo na história de um clube acostumado a lidar com pressão e polêmicas. Ainda assim, a intensidade da repercussão mostra como o Santos se tornou uma vitrine global. O rumor também coloca em evidência a importância da gestão de elenco no futebol moderno. Administrar egos, expectativas e ambições é tão importante quanto montar uma equipe competitiva. O Santos, como maior potência do país, precisa dar exemplo nesse sentido. Independentemente do desfecho, o episódio já entrou para a lista de polêmicas que marcaram a temporada de 2026. O Santos, mais uma vez, mostra que sua grandeza não se limita ao campo, mas também à capacidade de mobilizar emoções e debates. A saída de Gabigol, se confirmada, representará não apenas uma perda técnica, mas também um desafio institucional. O Santos terá que provar que é capaz de se reinventar diante das adversidades e manter sua trajetória de sucesso. No fim das contas, o rumor sobre Gabigol escancara a complexidade de administrar um elenco estrelado em um clube de massa. O Santos precisa equilibrar disciplina, transparência e resultados esportivos para garantir que episódios como esse não comprometam sua busca por títulos. A torcida aguarda ansiosa por respostas, e o desfecho promete ser tão impactante quanto o anúncio que deu início a toda essa história. A repercussão da notícia envolvendo Gabigol, que chegou ao treino do Santos com um hematoma, e a frase polêmica "ele foi covarde", continua a movimentar intensamente o cenário esportivo nacional. Desde que o vídeo viralizou, torcedores, jornalistas e até ex-jogadores passaram a se manifestar, cada um oferecendo sua interpretação sobre o episódio. O impacto foi tão grande que a situação se tornou símbolo de uma crise interna que pode alterar os rumos da temporada santista. Nas redes sociais, a torcida se dividiu em opiniões acaloradas. Parte dos santistas defende Gabigol, destacando sua importância para o elenco e sua postura firme diante de possíveis desentendimentos. Outra parcela, no entanto, acredita que o atacante deveria ter resolvido a questão de forma reservada, evitando que a polêmica se tornasse pública e comprometesse a imagem do clube. Essa polarização reflete a intensidade da paixão que envolve o Santos e a cobrança constante por disciplina e resultados. A imprensa esportiva nacional tem explorado todos os ângulos da notícia. Programas de televisão dedicaram blocos inteiros para discutir o caso, enquanto colunistas analisam os possíveis impactos da declaração e do hematoma no ambiente interno do clube. O episódio, embora restrito a uma frase e a uma imagem, ganhou proporções de escândalo e passou a ser tratado como um dos maiores desafios de gestão enfrentados pelo Santos nos últimos anos. Internacionalmente, veículos da América do Sul também repercutiram a polêmica. Gabigol, que já atuou em clubes de destaque fora do Brasil, voltou a ser pauta em jornais estrangeiros. Muitos destacaram que o jogador carrega histórico de protagonismo e que sua voz dentro do Santos tem peso suficiente para influenciar decisões estratégicas da diretoria. Essa exposição internacional reforça a dimensão global que o clube da Vila Belmiro alcançou. Nos bastidores, dirigentes trabalham para conter os danos e reorganizar o elenco diante da crise. A diretoria sabe que perder a confiança de um dos principais atacantes representa não apenas um desafio esportivo, mas também um golpe na credibilidade institucional. Reuniões emergenciais foram realizadas para discutir alternativas e possíveis medidas disciplinares, caso a situação se agrave. Torcedores organizados também se manifestaram de forma contundente. Líderes de grupos tradicionais exigiram que o Santos esclareça o caso e preserve a integridade do elenco. Para eles, a disciplina e a transparência são fundamentais para manter o clube competitivo e respeitado. Ao mesmo tempo, pedem que Gabigol tenha espaço para apresentar sua versão, evitando julgamentos precipitados e ampliando a confiança da torcida. O rumor também reacende o debate sobre a relação entre ídolos e clubes brasileiros. Muitos especialistas lembram que jogadores com forte identificação com a torcida podem ganhar poder de influência nas decisões internas, o que pode gerar conflitos em momentos de negociação ou convivência. O caso de Gabigol, portanto, é mais complexo do que aparenta e pode servir de exemplo para outros clubes. Enquanto isso, o mercado de transferências acompanha atentamente a situação. Empresários e clubes interessados em Gabigol avaliam se o episódio pode abrir espaço para negociações futuras. Embora o Santos não tenha intenção de se desfazer do jogador neste momento, a repercussão pode influenciar sua valorização e até sua permanência no elenco. A frase "ele foi covarde" continua sendo repetida em debates e análises.
Para alguns, ela representa uma acusação direta contra um companheiro de equipe, para outros, pode ter sido direcionada a questões mais amplas de convivência e respeito. O mistério em torno da declaração mantém o público atento e aumenta a pressão sobre o clube para esclarecer os fatos. No fim das contas, a repercussão mostra como o Santos se tornou uma verdadeira vitrine global. Qualquer detalhe envolvendo seus jogadores ganha proporções gigantescas e mobiliza milhões de pessoas. O episódio com Gabigol é mais um exemplo de como a grandeza do clube transcende o campo e se transforma em pauta constante de debates, exigindo da diretoria habilidade para equilibrar disciplina, transparência e resultados esportivos. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo!